você fazia todos os projetos prancheta ali, a Sim. produção devia de ser limitada. Como que era? Demorava quanto tempo para você Demorava fazer um porque projeto? eu te E criava. errou. Errou é um Perdi a problema, prancha? né? Que quem não sabe, né? Se você Dá errou, aquela raspadinha, você né? tem que raspar. Você tem que desenhar numa planta e num Ai, papel ai. vegetal, não pode ser manteiga, né? Tem que ser o Sim. vegetal para você poder raspar e corrigir, Uhum. né? Então, e aí eu tinha um desenhista que ele fazia a parte da normografia. Sim. Para As escrever, para as escritas. escritas saía, eu desenhava, passava para ele a lápis e ele fazia a normografia, né? Então a gente fez isso durante muito tempo, Tô até né? curioso para ver como que eram esses desenhos. Você fazia colorido? Como que era? Ou era Não, a PB? cor veio depois, tá? Quem fazia tudo preto e branco. Mas Uhum. depois, aí já começou a entrar o computador, né? O Uhum. CorelDRAW, né? Eu talvez tenha sido aqui quem na cidade. Mas você chegou a desenhar no CorelDRAW? Não, eu fazia as Porque... perspectivas. Ah, Então, as placas que a gente tem hoje, os banners das obras com as fotos, sim. né? Eu talvez tenha sido aqui em São José o precursor de botar uma foto nas placas. Sim. Mas a tecnologia era bem assim. Eu Bem difícil desenhava à ainda, né? mão a perspectiva, né? A gente lançava para o computador, né? Escaneava para o computador. Uhum. No CorelDRAW coloria, né? Aí imprimia, plastificava, isso no A4, uma folha Sim. A4, uma folha pequena. E aí fixava na placa, com rebite, Entendi. entendeu? Ficava mais ou menos. Essa era. Hoje em dia é tão fácil, né? Você Hoje em dia manda é lá, o tão cara faz um fácil. banner, Sim, tal, hoje tamanho que você quiser. os nossos banners têm 2 metros por 1, né? É uma Sim. foto, né? Mas Renderizada, né? Linda. renderizada, né? E cada vez mais evoluindo nesse Uhum. sentido. Mas lá atrás foi a tecnologia que a gente adotou, né, Sim. para fazer. Em Uhum. questão de tecnologia, tem uma história também, que foi um projeto que a gente foi fazer para um jogador daqui de São José, o Marcos Vinícius, ele era atacante do São José. E ele foi jogar no Japão. Uhum. E a gente tinha que fazer um projeto para ele, só que ele estava lá, né? E não existia internet, né? Sim. Então, como é que eu fiz a coisa? Eu fiz o projeto, aí me filmei com aquelas fitas VHS enorme, nem era pequenininha na época, Sim. eram menores, Fita de maiores. vídeo, né? Aquela Aquela fita de fitona. vídeo, eu me filmei apresentando o projeto para ele, botei o papel dele na parede e Sim. A falei, plotagem. aí Já era falei, plotagem, já. isso aqui é o quarto, isso aqui é a sala, vai ficar Botou no correio. mandava pelo correio, tá? Para ele Nossa. ver isso lá. E a gente, para falar, era um inferno, né? Porque lá é de noite, aqui é de dia, né? Então, Telefonava. telefonava. Aí ele me ligava e a gente foi avançando. Então, é evolução, Aonde né? foi a casa dele? Quinta das Flores. Ah, Tá? Lá nas top, Quintas. Era né? Um uma casa grande, terrenão era um ali, 5 terrenão mil de metros, né? por aí, né? Uhum. Então, e foi feito, né? Foi uma reforma, na época foi uma reforma. Ele tinha lá uma casa e eu ampliei e remodelei, né? Uhum. Então, por isso teve filmagens até na própria casa, né? Eu fui Sim. lá para mostrar Legal. que ó, isso aqui vai ficar assim, vai ficar assado. Então a gente foi acompanhando, né? Eu acho que sempre no escritório a gente buscou acompanhar a evolução da tecnologia, Uhum. tá? Mas Então, você chega a desenhar no CAD ou você não, eu fiz, continua à mão e tem a equipe que sim. Então, eu desenvolve? comecei, eu até fiz o curso de CAD. Mas eu achei o seguinte, eu ia perder muito tempo para Sim. fazer isso, eu acho que essa não era a minha função, Não, não tá? é mesmo. Então eu passei, continuo fazendo os desenhos à mão, né? Como eu falei, faço os esboços em perspectiva e passo. E aí a Passa gente para o passou. pessoal e eles É, mas aí, redesenham no computador, né? mas aí nós criamos uma etapa que é uma etapa de modelagem. Aí é o quê? Eu passo aquilo que eu imaginei. Então, Uhum. é colocado no computador, aí com o Revit hoje, né? Tem programas que. Peraí, deixa eu fazer uma cronologia disso aí. Sim. Vamos pegar, vamos dizer que eu sou o seu cliente. Hum, Júlio, cara, tem um terreno aqui, quero fazer um projeto.
Ah, beleza, você vai botar na sua agenda, a gente vai fazer uma reunião lá no seu escritório. Isso. Conta aí pra gente como que funciona. Então, o cliente vem, né? Uhum. eh, a gente vai escutar aquilo que ele está As imaginando, as necessidades. necessidades. A gente vai ver as características do terreno. Também vai contribuir ali, porque às vezes ele não tem conhecimento, não Com sabe certeza, tudo, a né? gente hoje faz até um briefing para dar uma orientação daquilo que ele deve pensar, porque às vezes até ele não tem, né? Eu acho que Uhum. até no curso de arquitetura a gente deveria ter uma matéria de psicologia. Por Sim, quê? Porque é para você tentar entender, às vezes, aquilo que o cliente está pensando, mas às vezes ele nem sabe se manifestar, né? Não sim. sabe posicionar. Então, Não essa sabe reunião, verbalizar às às vezes ali. vezes não. Então, na reunião, você vai tendo essa condição de, nas entrelinhas, perceber aquilo que o cliente efetivamente está pensando, Uhum. entendeu? Então, a gente consegue. Aí, que negócio, né? Aí entra a experiência, Aí né? vai rabiscando dali, vai Tem ajeitando. clientes que às vezes eu consigo já sair da reunião sabendo o que que eu vou fazer e aquilo que vai agradar, né? Tem Uhum. cliente que não, mas tem uma boa parte hoje a gente já consegue avançar nesse sentido. Então, pegando as características do terreno, pegando as normas dos condomínios, normalmente nossos projetos são em condomínios, Sim. então cada condomínio tem lá as suas normas, Hoje né? em dia, tudo condomínio, né? Sim, né? Só quando E alguma coisa comercial, alguma coisa são diferente aí. raros os projetos fora, né? Sim. Então a gente tem que fazer de acordo com as normas de lá. Uhum. E aí, daí a gente prepara um estudo, que é o quê? Uma planta, um layout, com um mobiliário, para que o cliente também comece a perceber espaços, né? Sim. Daquilo que a gente vai estar propondo, né? Para ver se não tem espaço perdido. Se ele lembrar de alguma coisa, eu quero um piano de cauda, então você tem que ter o Sim. espaço para o piano. E fazemos as vistas. E aí, como eu estava falando, na questão da elaboração do projeto, nós criamos uma etapa que é a etapa de fazer a modelagem, que é levantar, né, em Sim. 3D e ver os quatro lados, todo lado da perspectiva, a visão que antes, quando eu só fazia perspectiva, a gente não tinha toda a Não visão. tinha como girar a casa, né? Não, Você não fazia tinha uma como você perspectiva fazia de um ali, lado, às vezes você podia fazer do outro, mas nem tudo, né? não Não é dá pra tudo. ver Então tudo. a tecnologia hoje veio, acho que Revolucionou, né, o mercado. revolucionou, né? Então, nesse caso, e aí depois, na evolução disso, a gente passou a fazer os vídeos. Acho que também tenha sido aqui um dos Sim. primeiros na região a fazer vídeo.